Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Elias Cupim. Eu comecei na arte trabalhando umas madeiras que meu pai tinha na construção e desde então não parei mais e aí eu acabei fazendo tanta coisa nesse meio tempo, experimentando materiais e vendo o que era mais interessante trabalhar, o que dava mais prazer em estar fazendo, que não é só simplesmente fazer um monte de coisa, é interessante fazer um monte de coisa. Só que se você faz muita coisa, você acaba não fazendo nada. É legal para experienciar materiais, para você ter um norte. Quando você tem um norte, ou dois, né, no caso, eu gosto de ter uma outra coisa paralela ao que eu faço, né, que é a escultura. Eu gosto de ter uma outra coisa sempre paralela a isso, para mim estar me revezando, não ficar só naquilo, fazendo sempre essa mesma coisa. Porque às vezes é muito gostoso, dá prazer, é muito prazeroso você esculpir. Mas chega uma hora que você quer fazer outra coisa também. Então você pode, nesse caso, você pode estar estudando materiais, vendo durabilidade, vendo textura e tudo que você consegue agregar para isso tudo nesse mundo da arte, você acaba focando só, canalizando só para um lado e você acaba tendo uma facilidade maior para a escultura, por exemplo, entendeu? Porque você traz uma bagagem de estudo de outros materiais, enfim, de outra forma de ver esses materiais. Quando chega na escultura, você tem outros olhares lá de trás que te ajudam a ver melhor essa peça que você vai criar naquele momento. Então aí eu comecei primeiro eu fiz modelagem, trabalhei com entalhe em madeira, inclusive meu primeiro trabalho foi esse aqui, vocês vão ver agora. E depois desse trabalho aí eu não parei mais, quando eu vi que tinha muita coisa na parede, aí eu comecei a comercializar. Então eu comecei com entalhe em madeira, comercializando ele. Depois disso eu acabei mexendo também com outros tipos de materiais que eu fiz estudo, inclusive uma pedra chamada Moledo, que tem pro lado de Minas, né, ali aquela parte mais para baixo da Bahia. Então eu comecei a trabalhar com essa pedra aí, mas é muito difícil, só encontra lá. Então aí eu voltei para cá e comecei a focar mais nessa pedra que é o concreto celular. E eu faço ele até hoje, apesar de no momento eu estar fazendo escultura também com ferro, cimento, e é coisa que dá para fazer esculturas enormes, assim, sabe? Que é muito resistente, aguenta muito peso e dura muito, a durabilidade é muito grande. E desenhar é bom, é gostoso, eu sempre desenho bastante. Para esculpir eu nunca desenho, não desenho na pedra para esculpir. Eu faço escultura direto, eu não vou fazendo o nariz do desenho, no desenho da pedra, não vou desenhando o braço, não vou para depois esculpir. Eu gosto mais de deixar a imaginação, fazer com que o resultado seja uma coisa totalmente inesperada. Eu tenho na minha cabeça o que eu quero. Eu quero, por exemplo, uma costureira, né, ali fazendo o seu trabalho manual. Só que eu sei que é ela, mas na hora que eu estou fazendo, eu vou colocar a expressão dela. E isso eu tenho como mudar na hora, se eu sei desenhar. Se eu sei certas coisas, que a bagagem que me deu lá atrás, né, tem alguma coisa lá naquela bagagem que eu posso tirar de lá e colocar aqui e falar, opa, peraí, é por aqui, esse rosto vai ser assim, porque aconteceu isso e isso, e eu sei como mexer nesse rosto e deixar ele mais do jeito que eu quero. Então, assim, a bagagem é importante. Aí eu parei um pouco de trabalhar com essa coisa de madeira, fiquei só no concreto celular e fazendo as esculturas. Nessa escultura aí eu mexi com argila também, a argila foi muito bom. Dei muito workshop de argila. Argila eu mais trabalhei com ela, manuseei bastante para ver como ela podia se sair assim, artisticamente falando, com as minhas mãos, nas minhas técnicas que eu tinha de escultor. E eu vi que não tem muita dificuldade assim. Apesar de eu gostar mais de escultura e trabalhar um pouco só com argila, mas eu gostei bastante da experiência. De vez em quando eu faço uma peça ou outra, tenho uns amigos que têm forno, e eu acabo levando, a gente queima, é uma coisa interessante também. Essa é outra coisa que eu falei que pode levar paralelo com a escultura, no caso. Eu consigo levar porque eu sei, eu tenho os atalhos, eu sei como fazer a coisa toda. E inclusive
em workshops ou aulas ou cursos que eu dou, a gente sempre foca no potencial da pessoa, que existem módulos, né? É o primeiro, segundo e terceiro módulo, o avançado, que vem ser esse terceiro, a gente já trabalha com pessoas que têm mais habilidades um pouco mais afloradas, assim, a gente consegue extrair um pouco mais delas se a gente der uma apertada ali naquele contexto artístico que a pessoa tem, naquela bagagem que eu falei, né? Que a pessoa também tem atrás de antes dela começar a fazer escultura e tal. Então tudo isso é interessante para estar trabalhando em aula. Workshop é uma coisa bem interessante também se você é uma coisa rápida. Você quer fazer uma peça pequena ou então até uma grande sem dificuldade, você consegue fazer essa escultura e no final do workshop você leva para casa uma escultura. É interessante. E aquela escultura você sabe fazer. É muito interessante fazer workshop também. E as aulas são sempre na questão de... Tem gente que faz como terapia. Eu não gosto de encarar muito como isso, mas pode ser usado também, porque tem a arte terapia. Apesar de eu ter trabalhado com arte terapia já, né? Então eu entendo esse outro lado também da arte terapia, a função que ela tem e o benefício que ela pode trazer. Mas quando a gente trabalha bastante a questão estética da peça, quanto mais você visualizar ela mais bonita, você vai conseguir extrair da outra pessoa, você vai ter certeza que você consegue extrair da outra pessoa um algo mais. Esse algo mais é quando ela chega numa exposição, fica olhando para a peça e fala: poxa, mas parece que alguma coisa me prendeu, olha que tão bonita essa peça. Às vezes a pessoa até tem como fazer essa peça, só que por causa da falta de tempo, ou então aquele muro enorme que as pessoas costumam ter, que é aquela crença de que o muro está ali na frente, eu não vou conseguir fazer escultura, eu não consigo, já pensou, eu não consigo fazer nem uma casinha e o solzinho, aquela da primária, eu não consigo, imagina a escultura, não vou conseguir esculpir nunca. Então esse é o primeiro passo, a pessoa fazer escultura é acabar com essa crença aí. Realmente ela parece coisa de coach, mas é real, ela limita, entendeu? Ela limita muito, ela te bloqueia de uma forma que para você tá ultrapassando esse bloqueio, é preciso muita arte depois, entendeu? Muita insistência até da pessoa e de quem está ensinando também. Mas cada professor sabe o que passa para o aluno ou para a pessoa que está fazendo aquela arte naquele momento. No caso da arte terapia, é estudado primeiro a condição de cada paciente e depois a gente trabalha em cima dessa... vamos dizer, dessa questão que precisa ser trabalhada naquele paciente, entendeu? Às vezes é ansiedade, às vezes é paura, às vezes sabe? Então tem vários aspectos que a psicóloga passa pra gente, a gente conversa e quando chega num determinado momento fala, bom, eu vou direcionar para esse lado aqui, e aí você acaba fazendo. Então a escultura também tem essa questão da arte terapia que é bem interessante estar fazendo. Como toda a arte, mas eu estou falando da escultura porque a escultura realmente para quem gosta assim e faz, não tem outra arte que substitua, entendeu? Até Michelangelo falava que a arte, eu não sou tão radical quanto ele, vou abrir um parênteses aqui, tá? Não sou tão radical quanto ele, mas eu acho que existe arte também nas outras linguagens, mas a escultura é impressionante que você pode fazer com um 3D real, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, tá tudo ali na sua frente, você só tridimensionaliza ela, entendeu? Pega matéria-prima bruta e tridimensionaliza ela com os seus detalhes e faz o que Michelangelo falava, que era só tirar o excesso, tá tudo ali dentro e... Enfim, até ele falava que a arte mesmo é quando você a faz com a subtração e não com a adição. Porque na adição, veja bem, você está fazendo uma pintura, de repente você errei o olho do menino, então vem cá, vamos passar uma outra tinta e vamos acertar esse olhinho. Você está adicionando mais coisa ao seu erro, está tampando o erro para mostrar uma coisa bonita.
Na escultura a coisa linda está lá dentro, você está extraindo o excesso para que as pessoas vejam, entendeu? Então assim, e se se no malho você bate um pouco mais de força, você vai quebrar o mármore e você nunca vai conseguir mais fazer aquele nariz do jeito que você pensou. Porque não é que nem a pintura que você pode passar uma tinta que vai fazer outro nariz. Então você vai perder aquela peça, vai encostar aquela peça porque você usou um pouquinho mais de força e quebrou a ponta do nariz. Já imaginou se ele fizesse isso com o Davi? Ah, meu Deus, nem me fale. Enfim, aí depois disso a gente vai estudando, vai criando formas de desenvolver a escultura. E uma das formas de desenvolver e disseminar essa ideia da arte, mandar para fora, para que as pessoas tenham mais noção do que é essa coisa de arte, uma delas são esses projetos, como esse que a gente está participando, da Lei Aldir Blanc, que a gente consegue, só no vídeo por enquanto, são videoaulas, a gente consegue transmitir para a pessoa o que ela gostaria de fazer, mas tem tempos de pandemia ou outra coisa, ou até aquele muro que eu comentei antes, ela não consiga fazer. Então a gente vai ter, nessa primeira fase, eu vou fazer em três módulos isso. Vai ser primeiro eu vou falar da matéria-prima, que é o concreto celular. Depois eu vou falar da outra matéria-prima de modelagem, que já é uma coisa mais que pode ser voltada também para criança, porque o concreto celular não pode criança fazer assim, porque tem determinada idade, não tem tanto cuidado quanto outras idades acima de 12, por exemplo. De 12 dá para fazer escultura com esse material, concreto celular, de 12 até onde a idade permitir, entendeu? Não tem muito essa coisa eu já dei aula para aluna que tinha 78 anos, 78. A gente vai encaminhando, direcionando, a experiência, a bagagem é muito importante por isso. A gente sabe como ministrar, pode ir no conta-gota, aula, explicando certinho como faz e tal, os detalhes, como é feito, por que pode ser feito daquele jeito. Aí na segunda matéria-prima o biscuit. O biscuit é uma massinha colorida que criança adora isso. E como é muito fácil de fazer, então a gente vai mostrar para vocês essa facilidade toda que eu estou falando. Depois tem as ferramentas. As ferramentas é importantíssimo. Você não tem como você trabalhar sem ferramenta. Não adianta. E isso não é coisa de homem só, entendeu? Porque tem muita mulher que também acha isso. Antes eu tinha aquela coisa meio machista de o homem, as ferramentas e tal. Se soltar um homem numa loja de ferragem, de ferramentas, e ele fica o dia inteiro. Então, não é bem isso, mas muita mulher também adora fazer arte que envolva ferramentas pesadas também. É bem interessante isso. Como tudo, tudo vai mudando, a gente vai meio que se adequando às coisas, que acontecem. Então, assim, aí depois eu vou falar da matéria-prima, porque você tem que conhecer a matéria-prima, o porquê da matéria-prima, porque ela é assim, como desenvolve um trabalho com ela. E feito isso, a gente vai para a prática, que é realmente o que eu acho que interessa mais, a prática. Então a gente vai fazer uma escultura bem interessante, vou mostrar para vocês, vai ter um passo a passo. Eu vou fazer um passo a passo para vocês que vai ser bem fácil, tá? De pegar aí o nível, um módulo, naquele 1, 2 e 3, seria do 1 para o 2, assim, sabe? Mas sem aquele muro, hein? Esquece aquilo lá. Você vai ter condição de fazer essa peça no nível 1 para 2 e vai dar um resultado bem legal, tá? Então vamos lá que a gente, já que a gente faz uma pecinha, tá? Obrigado, gente. Então, gente, como eu havia dito para vocês, a gente vai ver as ferramentas agora, tá? No primeiro momento. E aí depois a gente vai ver a matéria-prima, ok? Olha, ferramentas como essa aqui, elas todas aqui são
são de ferro, tem ferramenta com outra matéria-prima também, essa lâmina aqui, entendeu? Que dá pra esculpir na pedra. Só que ela não é tão firme quanto esse tipo de material, esse ferro aqui, ele consegue dar a firmeza necessária para você esculpir com mais facilidade determinada peça de determinado tamanho, no caso dessa aqui grande, né? Então essas assim são para grande, aí elas vão diminuindo o tamanho do fio dela, tá vendo? Olha, essa já é maior, essa é menor. Então essas aqui, ó, todas são retas, peça reta, ó. É para escultura que você pode tirar mais ou menos, mais ou menos da pedra. Depende de quando você quer fazer a pedra, o desgaste, né? Na verdade, da pedra, se é mais rápido, porque se você tem em mente exatamente o que você quer, você pode usar uma coisa mais rápida e chegar no resultado logo até chegar ao acabamento, né? Até que chega ao acabamento. Mas você está meio na dúvida ainda, então você vai mais devagar, trabalha mais com essa, vai pensando no que você vai fazer, tá? Aí tem essa oxidação aqui, ó. Essa oxidação aqui, ela é normal, viu, gente? Ela acaba acontecendo porque na pedra tem água na pedra, determinado lugar que você compra, tem essa questão da água na pedra, que ela fica estocada em um lugar aberto, então acaba tendo isso aí. Aí tem os vários tamanhos nesse corte, a gente estava vendo. Aí depois a gente tem as espátulas, né? Espátula normal, pode ter de vários tamanhos, eu gosto sempre de duas, por causa da empunhadura aqui. Você cansa de uma que é mais reta, aqui você pode ir para uma mais redondinha, que você não cansa tanto a mão, ou vice-versa, você está cansado de trabalhar com essa, você pode mudar e vir para esse formato aqui. Ou então também você pode colocar alguma coisa em volta aqui para não sentir tanto esse formato dela mais seco aqui, tá vendo? Essa já é mais redonda, mais fácil de pegar, de empunhar, né? Então é isso, espátula. A gente tem serrote também. Esse serrote aqui você faz o que você quiser com ele, na verdade. Certo? Dos dois lados, você quer fazer alguma coisa oca, você entra cortando e quando você sai cortando com o outro lado. Então assim, você faz força com um lado, quando entra com o outro, quando sai, e vai fazendo o furo que você quer, na medida que vai precisando de fazer o furo, né? E aí você pode estar trabalhando com um pincel também para limpar algumas partes que em algum lugar vai estar ruim de estar visualizando o que está fazendo. Então você vai dar uma limpadinha e já vai conseguir ver o que você estava fazendo e chegar numa forma mais fácil do resultado, tá? Pincel também é bom. Não precisa ser pequeno, mas se for peça pequena, obviamente, né, tem que ser uma coisa mais pequena, uma coisinha menor, tá? Aí a gente tem bastante ferramenta no mercado aí, na verdade. Então o que a gente faz? De vários cortes, ó, cada uma é para uma função, né? Então, à medida que você trabalha nela, você vai vendo o que ela faz, né? Essa aqui, por exemplo, ela chamada de goiva. A ponta dela é arredondadinha. Aqui, ó, arredondadinha. Então você consegue fazer uma sequência de sulcos, são todos iguaizinhos, para você dar um acabamento numa peça, entendeu? Isso aqui é interessante ela também. Essa aqui, vocês podem ver que elas são diferentes, ó. O cabo. Essa aqui é uma Berg que é fácil de você achar por aí. Tem muito lugar que vende, que você consegue. Essa daqui é como se fosse ferramenta de 99, na verdade. Eu já vi em lugares de 99 que tem isso aqui. Lógico, não é 99, né? Vem o conjunto e aí você acaba comprando o conjunto. Tem fio que você nem vai usar, entendeu? Tem coisa que é mais complicada de usar, não tem por que usar elas, então você acaba encostando. Tem sempre algumas ferramentas que você usa mais. E não tem problema, é isso mesmo. Você vai usar de acordo com a sua necessidade. E aí tem essas outras que o empunhar dela aqui, ó, nesse cabo dela é mais gostoso para você esculpir, ó, tá vendo? Ela é um pouco mais cara, você vê que ela é mais resistente até. Não tem nem propaganda da marca aqui, mas enfim.
Aí você consegue trabalhar com uma facilidade maior também, ó. Tá vendo? Você empunha melhor, você tem um resultado melhor, entendeu? O empunhar é bem interessante, porque às vezes a ferramenta não precisa ter uma qualidade tão boa assim. Se você empunha bem, você consegue ter a mesma firmeza no empunhamento dessa aqui que é mais cara e faz o mesmo resultado, desde que o fio seja mesmo, entendeu? Aqui em cima, que no caso aqui não é, né? O que a gente precisa? A gente precisa de lixa também. Lixa, vai precisar de umas mais finas, outras mais grossas. A gente tem, ó, 100, 120 aqui. 120 é umas lixas mais fininhas, umas 100, umas 60, 80 que é mais grossa. A fina você usa mais para acabamento. Você vai usar essas mais fininhas para acabamento. Você vai ver que você vai passar na peça no acabamento, ela vai ficar bem lisa a peça mesmo, tá? E essa aqui é no desbaste, quando ficou alguma coisa que você tirou com as outras ferramentas, só que ficou aqueles veios ainda. Aí você vai na peça e limpa com esse aqui. Depois, para dar o acabamento, você usa essa mais fina aqui, né? As peças, as lixas que usam. Em lugar que é fechado, é sempre bom você trabalhar com máscara. Pode usar essa máscara aqui, ó, ou uma outra que você tiver também, desde que esteja protegido, entendeu? Porque não é muito bom ficar respirando esse pozinho que sai dela, tá? Tem gente que trabalha com borrifador. Você trabalhando com borrifador, você já fica mais... a peça fica mais gostosa de fazer, porque às vezes não vem esse pozinho quando você está fazendo. Sai um pozinho dela que acaba caindo, né? E se você, por um acaso, ou dá um vento, ou você acaba soprando ou espirrando, levanta esse pó. Não é bom ficar respirando esse pó. Luva assim pode ser usado também. Quem achar que essa aqui é muito fina, tem outras em materiais que vem em casa que vem de material de EPI, que tem outros tipos de máscara. E você pode comprar tanto daquele outro tipo de máscara, sem ser essa azul que eu mostrei, e outros tipos de luva também você compra. Essas luvinhas você compra em casa de material cirúrgico, né? É aquela que a gente já conhece. Ou pode ser de vinil, latex, tá? As gramaturas aqui que a gente falou, mais finas e outras mais grossas. Essa é a ferramenta assim, básica que a gente usa. Então a gente usa para coisa grande, pode usar também aquela escultura que a gente viu no outro vídeo. Ou essa aqui, ó. Aí a gente pode estar usando um serrote ou uma furadeira. Bom, eu não gosto de usar furadeira, eu gosto sempre de usar uma coisa mais, só o básico, mesmo que tenha por perto eu evito usar, né? Mas quando é coisa de encomenda, que eu estou com muita pressa e vai demorar demais se eu fizer no modo comum, eu acabo usando máquina, né? Uma furadeira no caso, né? Para fazer alguns furos e tal, mas nada demais assim que eu não consigo fazer com a outra, entendeu? É mais por causa de tempo mesmo. Aí a matéria-prima é esse, é o concreto celular. Esse concreto celular ele é usado também na construção civil. Vem em blocos de 30 por 60, né? Uns blocos grandes assim e tal, bem grandão. E eles acabam usando na construção civil. Mas como ele é muito fácil de manusear, de fazer também, então a gente acaba fazendo escultura com ele. Dá pra fazer muita coisa, fonte, decoração, peça de decoração mais elaborada, umas mais simples ou umas mais complicadas. Depende assim do lugar que vai colocar e de onde vai ser, se é interno, externo, né? Ou os detalhes dele. Então tem que tomar muito cuidado e onde vai colocar é importante saber. Um lugar onde não vai passar muita gente para ficar esbarrando nos detalhes e tal. Então é tudo interessante de saber primeiro o lugar que vai ser colocado a peça para depois você confeccionar ela, tá? Já meio que faz de caso pensado já, porque dependendo da peça que você for fazer, interna ou externa, é o tipo de acabamento que você dá. Então isso é interessante também saber, tá? As ferramentas, o básico delas são isso, tá? A matéria-prima eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. E aí a gente vai para a terceira parte, que é realmente de vocês fazerem o passo a passo
e a gente vai chegar num resultado legal nessa peça, vocês vão gostar. Gente, quanto a formão, aí também tem o seguinte, tem um nome que eles têm, que é só para diferenciar um do outro, e o manuseio, para que ele serve, né, para determinados detalhes. Os retos são sempre formão, pode ser um reto, formão reto. Ele pode ter ângulo assim para certos cantinhos que você também possa precisar. Tem horas que você vai precisar de uns desses aqui para determinado detalhe. Aí tem outro que chama buril. O buril ele tem um Vzinho assim na ponta, você dá para ver aí, ó. Ele tem um Vzinho aqui, ó, na ponta, tá vendo? Esse daqui é bom também, mas é usado só em detalhe, geralmente mais para madeira do que para pedra. Porque o detalhe na pedra você consegue fazer com esse aqui mesmo, né? Mas essa ferramenta é só para vocês conhecerem e tal. Esse é o buril que chama. Aí a gente tem também a goiva, que a goiva, ela é... Deixa eu pegar uma qualquer aqui só para você ver. A goiva é essa aqui, ó. Percebe? Ela é arredondada aqui, ó. É uma meia lua a goiva. Olha. Ó, tá vendo? Ela é meio arredondada, e esse arredondado permite você fazer certos detalhes assim que é ótimo isso aqui para acabamento, que deixa o acabamento muito bonito, na verdade, né? Porque numa escultura, às vezes se é só furadinha igual essa pedra que a gente faz, quanto mais textura você faz, já dá um resultado bonito, não precisa de pintar como essa aqui do fundo que eu pintei. Essa foi a proposta de fazer com cor, então eu fiz nesse formato de fazer com cor, mas na verdade eu aprecio muito mais ela só no preto, só no cinza, né? Cinzento dela. Então essas são as ferramentas. Assim como tem essas pequenas, elas também têm assim nessa versão maiores, né? Isso aqui para você achar, você acha buril, goiva, formão você acha material de construção. Agora goiva você vai achar goiva e buril é mais difícil, só lá para São Paulo, tá? Valeu, gente. Ah, sim, lembrando uma coisa, pode ser usado serrote também, tá? Beleza, valeu, tchau, tchau.